A situação é muito simples. Jair Bolsonaro é positivo, sim. Eduardo Bolsonaro mentiu e nós queremos saber se o Jair vai para Cuba agora usar a vacina cubana, né? Porque a única vacina que existe é a cubana. Ele vai para Cuba ou ele vai correr o risco? Porque ele tem mais de 60 anos, ele é considerado grupo de risco. O que você acha? Jair vai para Cuba? Mas se você é contra essa gente toda que tomou conta do nosso país, que tomou de assalto a nossa nação, nós temos um pedido de impeachment redigido, impresso, assinado, só falta entregar lá. Mas o seu Rodrigo Maia disse que por causa exatamente dessa situação toda, o acesso está restrito. Então nós não podemos ter acesso para entregar o nosso pedido de impeachment, você acredita? É por causa da epidemia, mas só até o dia 17. Quer dizer, manifestações no dia 15, segundo eles não trabalham, dia 17 volta ao normal, mas pode prorrogar. Se você é contra tudo isso, veja esse vídeo aqui em cima que você vai entender a situação. Nós temos um pedido de impeachment pronto na mão. Você pode participar. Dá uma olhada, tá bom? Mas vamos direto ao assunto. O Eduardo mentiu simplesmente para Fox News. A questão é simples. A comitiva presidencial estava nos Estados Unidos, na Flórida, foi encontrar com o Donald Trump. A situação nos Estados Unidos, por enquanto, é bem mais séria que no Brasil. E por estarem lá e por não tomarem precaução nenhuma, eles foram expostos e se deram mal. O primeiro que se deu mal lá ainda nos Estados Unidos foi o Fábio Weingarten. Ele deu positivo ainda em solo americano. E aí qual seria o correto de se ter feito? Eles deveriam lá nos Estados Unidos todos terem feito o teste. Essa seria a recomendação. E eles não fizeram, por arrogância ou por negligência, mas eles não fizeram os testes e eles vieram para o Brasil. Aqui no Brasil, um senador que estava com eles também deu positivo e Jair também. O próprio Eduardo confirmou e se confirmou para Fox News, para a rede de televisão Fox News dos Estados Unidos. E por que a Fox News veio atrás deles? Porque eles estiveram com Trump, estiveram com o presidente americano e não foi um caso. Eram no mínimo 2 e provavelmente também o presidente, porque o Eduardo tinha falado que sim. E o Eduardo confirmou para eles que sim, que o presidente era positivo. Eles noticiaram lá. Aí, diante da repercussão, eles perceberam assim, caramba, eu não posso falar que agora eu tô com esse problema porque eu me desfiz desse problema, eu fiz desdém, eu não levei a sério esse problema. Eu vou ser questionado e eu não quero ter que dar respostas. Então depois veio Jair Bolsonaro dizer que era mentira, Eduardo Bolsonaro veio dizer que era mentira, que os testes eram negativos e que a Fox News estava mentindo. Agora pensa, o que a Fox News ia estar mentindo com o presidente lá do Brasil que para eles não é nada, né? E os jornalistas de lá não são os jornalistas do SBT, não são os jornalistas da Record, eles não estão comprados que nem a mídia daqui. Os jornalistas de lá tinham mensagens de aplicativo de mensagem do Eduardo confirmando que Jair Bolsonaro estava positivo e eles mostraram, eles falaram, eles disseram que era positivo e depois mentiram dizendo que não tinham falado que era positivo, mas as mensagens estão aqui. E nos Estados Unidos é uma questão até cultural deles. O maior palavrão que tem nos Estados Unidos é liar. Liar é mentiroso. O pior crime que existe nos Estados Unidos, o crime mais severamente punido, é o da mentira. Se você vai num banco, por exemplo, você abre conta falando, eu quero abrir uma conta. Ninguém vai pedir documento, comprovante de residência, essas coisas todas, porque o americano não mente, o americano não tem essa cultura de mentir. Então, quando você fala, você está mentindo, lá é uma ofensa muito grande. E os jornalistas sentiram isso, porque o Eduardo falou que eles estavam mentindo. Nem motivo para estar mentindo eles tinham. Mas eles levaram as provas e esfregaram na cara deles para o mundo ver que eles é que são os mentirosos da história. E agora a nossa situação passa a ser inusitada, né? Porque assim, lembra que aquele pessoal na China estava pedindo, pelo amor de Deus, tira a gente daqui, nós queremos voltar para o Brasil, aqui nós estamos enfrentando dificuldade, nem voo comercial tem. E no começo ele não queria buscar, era problema de cada um, depois buscou e os caras tiveram que ficar em quarentena, lembra disso? Ficaram um tempo lá. Pois é, para que fizeram tudo isso com aquelas pessoas se eles mesmos não fizeram?
né? Com eles não teve nada disso, eles descobriram lá nos Estados Unidos que estava com esse problema, não fizeram sequer o teste lá, vieram fazer aqui no Brasil, quer dizer, trouxeram o problema para cá irresponsavelmente, né? Negligentemente fizeram isso. E agora nós temos que ver que atitudes eles vão tomar, porque quinta-feira, por exemplo, o presidente não saiu do Palácio do Planalto, sexta-feira ele cancelou toda a agenda dele e nós não sabemos aonde isso pode já ter espalhado. Pode ser que toda a alta cúpula do governo brasileiro esteja realmente positivo e eu não estou nem aí. Eu só temo que assim, infelizmente o nosso país é tão relegado a segundo plano que essas pessoas poderiam muito bem dar o exemplo, trazer informação, mas eles estão mais preocupados com a repercussão da notícia do que com o fato em si. Então é mais importante que eles fiquem desmentindo que tenha ou que não tenha, do que de fato eles chegarem e falaram, olha, não tem nada demais, nós vamos nos tratar, as medidas são essas, todos devem seguir essas medidas, fazem uma campanha de esclarecimento, tomem as medidas necessárias, aloca a verba do Ministério da Saúde, vamos resolver esse problema. Mas não, eles simplesmente pegam uma oportunidade dessa de falar, isso é o que tem que ser feito e eu sou o exemplo, eu vou ser o primeiro a fazer, para encobertar, para não ser transparente e que as pessoas entendam que regime militar é assim. Em 64 era assim que funcionava. Teve uma epidemia de meningite no Brasil que não foi noticiada porque os militares não queriam notícias ruins. Então pessoas que poderiam ter ido a um posto de saúde, que poderiam ter se tratado, não foram avisadas e milhares de crianças morreram. É assim que funciona o regime militar. Eles só divulgam as informações que eles querem, eles mentem, eles escondem e muitas vezes é você que paga com a sua vida, com a vida do seu filho. Então numa situação como essa que eles poderiam estar usando exemplarmente para falar, olha, a China construiu um hospital em 10 dias, aqui não dá para construir, mas nós vamos separar leitos, nós vamos definir procedimentos, nós vamos separar verba, nós vamos nos dedicar a resolver esse problema. Não, eles preferem mentir, eles preferem falar que quem está mentindo são os americanos, que não tem nada a ver com essa história, que não tem nada a ver com o nosso país. Vê se um jornalista está preocupado em mentir sobre aquele país lá da América do Sul, que eles acham que a capital é Buenos Aires. Eles não estão nem aí. Então que as pessoas entendam que é assim que funciona o regime militar. É assim que funciona a desinformação. E agora nós estamos vendo na prática. Como eles não têm o menor apreço pela população, se a população vai sofrer as consequências ou não, eles não estão nem aí. Ele não quer dar o braço a torcer, que ele menosprezou o que poderia acontecer dessa situação toda, que ele não levou a sério, que ele não tomou nenhum procedimento, que ele não preparou o país, então ele simplesmente mente. Ele enfia a cabeça embaixo da cama e vai ficar lá se tratando escondido. Do mesmo jeito que provavelmente ele já estava com mais uma cirurgia planejada. Eu não sei se vocês chegaram a saber, mais uma das mentiras, ele já estava também com uma cirurgia planejada, mais uma cirurgia no abdômen, disse que seria a 4ª intervenção, que talvez fosse a última, mas é assim, é estranho, né? É estranho o Cid Gomes ter levado 2 tiros no peito, ter saído andando, falando, e por causa de uma facada o cara não teve nem sangue, saiu carregado, desmaiado, toda hora tem que passar por um novo procedimento. Será que foi realmente só uma facada? Será que não tinha alguma coisa ali? Nós estamos vivendo hoje tempos assim, né, da contra-informação e da mentira. Então se acostume com isso. Se você é a favor de militarismo, eles são assim, eles são autoritários e eles fazem do jeito deles. Simplesmente está sendo mentido na cara dura. Ainda bem que nem toda a imprensa do mundo é como a imprensa brasileira, a imprensa americana desmascarou ao vivo. Se você não viu o vídeo, você pode entrar no Instagram, pensando o Alto Insta, que eu postei lá. Eu não posso postar aqui que o YouTube derruba, porque é a imagem da Fox, né, tem direito autoral, mas se você for no Instagram, pensando o Alto Insta, a imagem está lá, está legendado bonitinho, do jornalista falando que o Eduardo disse que era positivo, e depois disse que não disse que era positivo e que era a Fox News que estava mentindo. Então você dá uma olhadinha lá, tá bom? E não se esqueça de clicar aqui em cima para ver o vídeo sobre o nosso pedido de impeachment. Isso é muito importante, tá? Se você quer realmente acabar com toda essa gente que tomou conta do país, você pode participar. Nós vamos entrar com pedido de impeachment contra esse governo. Quer participar?
vem com a gente que você é sempre bem-vindo. Tá bom, meus amigos? Então um grande abraço para vocês todos e eu já fui.